Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Claro que o predomínio nas manchetes principais, nas notícias de alto de página, rádio, televisão, continua sendo o caso Master e as suas consequências e as avenidas de corrupção e de lama que esse fato gerou e está estampado nas manchetes e no principal noticiário dos jornais. Não são as principais manchetes, estão em alto de página, é alvo de todas as conversas mais importantes na área política. Deixa eu mostrar para você rapidamente as principais manchetes dos jornais brasileiros, dos principais jornais brasileiros. Olha o Globo. Estados Unidos citam ameaça regional e avaliam classificar Comando Vermelho e PCC como terrorismo. Especialistas veem em risco a soberania e brecha para ações militares unilaterais. E governo Lula teme ainda efeitos políticos do tema. A gente já volta para isso. Olha o Estadão. Gigantes em crise, Raizen e Pão de Açúcar pedem recuperação. Quer dizer, vão mal financeira ou economicamente e pediram água para os seus credores sob a supervisão, sob a autorização da Justiça. Dívidas são de, respectivamente, 65 bilhões e 4,5 bilhões. Nada mal, hein? Situação gravíssima. Claro, eles podem sair desse quadro dependendo da gestão das empresas e dependendo também da economia do país. Olha aqui a Folha de São Paulo falando em economia. Pessimismo brasileiro com a economia do país cresce, indica Datafolha. Parcela dos que afirmam que a situação piorou sobe de 41% para 46% em 3 meses. Expectativa de deterioração salta de 21% para 35%. É bom a gente saber sempre e frisar que esse tipo de avaliação de economia nesse período pré-eleitoral conta para as eleições, conta para o voto, né? Influencia o voto do eleitor. Se o país vai bem é uma coisa, se o país vai mal é outro fator, mas influencia. E bate em quem? Bate no governo. Então, acaba sendo, infelizmente, né, o fato de existir uma situação de crise aqui ou ali, numa indústria, em comércio, etc., acaba beneficiando alguém, por isso que eu estou chamando de infelizmente. Mas, então, beneficia a oposição, que ganha mais um ponto em seu discurso, um ponto importantíssimo, que é a situação econômica. O Lula vinha batendo no peito e dizendo que estava tudo ótimo, e realmente os números ainda não são os piores. Se você tirar uma fotografia, se você criar uma visão em movimento, uma linha em movimento, né? Sair da fotografia para o vídeo, mais adiante as coisas assustam. Valor. GPA pede recuperação extrajudicial e pode ter capitalização de até 700 milhões. E aqui, ó, petróleo recua
e fecha abaixo dos $90, em outro dia volátil. Bom, vamos aos fatos agora. Estados Unidos citam ameaça regional e avaliam classificar Comando Vermelho e PCC como terrorismo. Qual a preocupação do governo? Quando os Estados Unidos classificam, na visão americana, de terrorismo, você começa a correr, o país começa a correr o risco de uma intervenção internacional. Terrorismo pode invadir. Se é uma questão apenas policial, você mantém teoricamente o domínio sobre as investigações. Quer ver? Especialistas veem em risco a soberania e brecha para ações militares unilaterais. E governo Lula teme ainda efeitos políticos do tema. Tá? Então, tem toda uma discussão. O chanceler brasileiro Mauro Vieira ligou ontem para o Departamento de Estado, conversou com o secretário de Estado norte-americano e, enfim, é o temor dessa classificação que abre as portas para uma, digamos, presença indesejada estrangeira em nosso território. Agora, o Brasil não está conseguindo enfrentar o crime organizado. Não está conseguindo. Inclusive, tem uma questão de soberania, que são áreas geográficas dominadas pelo crime organizado. Em todo o território nacional há nichos, e alguns enormes, eu estou falando inclusive na Amazônia, que estão nas mãos do crime organizado. E mais, o crime organizado avança para dentro das instituições administrativas, judiciárias, políticas, né, para as gestões, para as instituições brasileiras. Então, toda vez a gente analisa e há esforços, há nichos policiais que conseguem combater, mas o combate e a retomada dessas áreas geograficamente ocupadas ou é muito lenta ou é totalmente ineficiente e o Estado legal vai perdendo aos poucos a capacidade de enfrentar o Estado ilegal, porque o tamanho geográfico e o número de pessoas abarcadas por esses, entre aspas, governos, né, da bandidagem são cada vez maiores, tem mais gente, né, se torna mais difícil, mais perigoso, mais letal, e eu tenho dúvida se há potência suficiente das nossas forças policiais para combater esse crime organizado. Essa história de colocar o exército, esquece que é uma larga bobagem. Exército é treinado para guerra, não tem nada com investigação, com busca de bandidos e tudo isso. Você vai se assustando, você vai vendo cemitérios privados dessa gente, né? Fazem julgamentos, então cada vez mais avançam como se fosse um Estado, extravasam, estão indo para o exterior, Então é um tanto assustador. E também noticia-se, sem confirmação, mas há uma informação, de que determinados grupos terroristas internacionais contatam o Comando Vermelho, o PCC, para a execução de atos terroristas, por exemplo, contra judeus. Um antissemitismo colocado em prática
através do terrorismo, né, nas mãos dessa gente contratada pelo terrorismo no exterior. Olha onde é que nós estamos pisando. É claro que essas notícias espocam aqui ou ali, não há confirmação, mas esse é o problema. Isso é o que se fala. Olha, tem uma história ligada ao Master que envolve o governo ibanês em Brasília. Em 2024, a REAG, gestora suspeita de integrar o esquema do Master, suspeito, integra, né? E liquidada pelo BC, comprou 38 milhões em honorários de precatórios do escritório de advocacia, informa Johannes Heller. Governador disse estar afastado do escritório. É o escritório de advocacia do ibanês que agora ele está afastado, é verdade, mas passou para o filho. Essa história, estou afastado, passou para o filho, as suspeitas recaem sobre o governador de Brasília. Suspeitas não, há necessidade de uma investigação profunda, né? Há necessidade. Falando em... não é boatos, né? São fatos que vão transpirando aqui e ali, e tem uma informação que envolve o Master, que eu advirto você que não tem confirmação oficial, mas circula em altos círculos. O Merval, no Globo ontem, citou, depois na televisão ele explicitou, e outros jornalistas geralmente bem informados, como o Nerval, também apresentaram esse fato que eu vou te contar. Os militares teriam, de alguma maneira, eu não sei de que maneira, uns falam que é de maneira direta, outros falam que é através do ministro da Defesa, ou através de outros caminhos, fizeram chegar ao presidente Lula a seguinte questão: nós, entre aspas, né, nós, militares, assistimos calmos, sem interferir, sem se manifestar, os julgamentos dos nossos companheiros, generais, outros militares de altas patentes, no caso do 8 de janeiro, na tentativa de golpe do Bolsonaro, muitos foram condenados, né, submetidos a tribunais civis. Bom, não fizemos nada, claro, evidentemente, cumpriram o seu dever constitucional. Agora surge essa questão do STF, que é gravíssima, né? Envolve mais que diretamente os ministros Toffoli e eu ia dizer Alexandre Guzmão, mas dessa vez eu não vou errar, Alexandre de Moraes. Então, e aí esses militares, de alguma maneira, perguntam: e agora, no Supremo, o que vai acontecer? Vai virar pizza? Né? Isso vai virar pizza, não é de autoria dos militares. Eu estou figurando os termos de que os fatos teriam chegado ao presidente da República. E aí sempre que tem essa pequena ou maior mobilização militar em torno de uma questão, aqui no Brasil é motivo de preocupação. Dizem
que isso preocupou muito o presidente Lula, que está tentando apagar a fogueira. Né? A pergunta é a seguinte: eu repito, nós, milicos, resistimos, né? Assistimos a tudo que aconteceu com os nossos companheiros de maneira silenciosa. Né? E agora, quando as coisas chegam ao Supremo, vai acontecer alguma coisa? Bom, eles sabem perfeitamente, como eu sei e tenho transmitido a vocês, que ocorre uma enorme, gigantesca operação abafa. Vamos abafar aqui, vamos fazer um acordão. Acorda aqui, você reduz a pena. Eu estou inventando, você reduz a pena do Bolsonaro aqui, eu reduzo aqui, então vamos diminuir, vamos criar uma anistiazinha para esses casos, aqui vamos criar prisão domiciliar e vamos esquecer essa questão do Toffoli e do Moraes, vamos jogar isso para debaixo do tapete, pegar aí, buscar lá atrás uma jurisprudência que possa protegê-los, enfim, e deixar tudo como está, e aí para a população vamos dizer que resolvemos legalmente, que daqui para frente tudo será diferente. Que já aconteceu N vezes, essa frase virou até música do Roberto Carlos, tá? Bom, ainda dentro desse caso, tem uma frase, a fala do Fachin, cheia de recados e tudo. Fachin é o presidente do Supremo, claro que ele está preocupado. Ele tem um compromisso não só com todos os brasileiros, com o judiciário, como com a história. Tem um compromisso com a história. Ele vai ser julgado, virado do avesso pela história. Então ele tem que enfim, agir. Ele é uma pessoa considerada correta, né? Tem a questão pessoal, moral, e tem o que como a história vai vê-lo. Fachin, judiciário não pode ficar aprisionado em interesses paroquiais. Em meio à crise do Master, presidente do STF defendeu que justiça não olhe conveniências econômicas ou políticas e pregou distância dos interesses em jogo. Você vê essas 1, 2, 3, 4 linhas somam o que as advertências dele ao que está acontecendo. Quer ver? Fachin está mais explícito no valor. Fachin prega distanciamento de juízes e partes. O presidente do Supremo tratou em evento ontem de 2 temas que têm causado polêmica na corte: o pagamento de verbas indenizatórias acima do teto do funcionalismo no judiciário e a crise provocada pelo caso Master. O ministro, porém, não citou diretamente o banco. Sobre os penduricalhos, Fachin defendeu durante a reunião com presidentes e representantes de todos os tribunais do país que o judiciário não tenha privilégio de casta. Isso, frase dele, está aqui entre aspas. Aí vem uma frase dele: o saudável distanciamento que mantemos das partes e dos interesses em jogo é o que permite, na prática, um mínimo de justiça social. A imparcialidade não é frieza, é a condição
de possibilidade da equidade, afirmou. Segundo o ministro, o escrutínio público não enfraquece a justiça, o fortalece. A fortalece. Está aí a preocupação externada, né, publicamente pelo ministro Fachin, e que é uma cuidadosa série de advertências e uma fotografia do que está acontecendo. Deixa eu ver, tem uma pesquisa, viu? Uma pesquisa longa, mas vale a pena a gente ver. Está na CNN, na capa da CNN, está aqui do site da emissora. A STF é a instituição mais associada a caso Master, aponta a pesquisa Meio Ideia. Maioria, 44%, dizem que impeachment no STF eleva a chance de voto ao Senado. Lula tem avaliação negativa de 45,13% e a positiva de 34,6%, diz Meio Ideia. No segundo turno tem empate Flávio Tarcísio, mais ou menos o que as outras pesquisas têm apontadas. Aliás, o Lula está aqui, ó. Lula trata convite de Cássia a Flávio Bolsonaro como indelicadeza diplomática, e ontem ele cancelou a viagem que ele faria ao Chile. O presidente conservador Casti toma posse hoje. O Lula iria viajar à noite, iria para o Chile. Aí quando ele foi informado da presença de Flávio Bolsonaro, ele decidiu desistir. Deixa eu ver. Tem uma notícia aqui, ó, também faz parte das especulações que tem se confirmado, aliás, grande parte delas. Israel acredita que novo líder supremo do Irã foi ferido em ataques. Você lembra que quando o Khamenei foi para o inferno, quer dizer, faleceu, foi morto, foi assassinado, o filho dele assumiu, e Israel diz que vai assassinar também quem for líder no Irã, até botar Irã no caminho que Israel imagine correto, né? Pare de financiar o terrorismo internacional, o Hezbollah, né? Pare de pregar o fim e tentar o fim do Estado de Israel. Irã afirma ter lançado operação de extrema intensidade. Causa surpresa a resistência do Irã, mas ontem Teherã sofreu, olha, um bombardeio violento. Agora, não há confirmação se o novo líder foi ferido. Tem uma notícia grave para a economia brasileira, que não por si só, mas pelo que ela espalha, até uma visão assustada indevida, porque tudo indica que as coisas estão dentro de uma bolha, né? Raizen entra com processo de recuperação extrajudicial, dizem fontes. Aí não é só Raizen, né? Foi o Pão de Açúcar também. Pão de Açúcar e Raizen com recuperação extrajudicial. Não é falência, né? Vai tentar se recuperar, mas os números são assustadores, Pão de Açúcar pede recuperação extrajudicial e cita a dívida de 4,5 bilhões. Deixa eu pegar essa pesquisa a que eu me referi e dar uma rápida ideia para você. A quem associa o caso Master? Ao governo federal, 21%, ao Congresso, 17%.
25 a todas as anteriores. Mas o caso Master está mais associado, 35% das pessoas dizem ao Supremo Tribunal Federal. Né? Ao Supremo. Bate na instituição. Caso Master versus credibilidade do STF. A pergunta, considerando o caso Master, como você avalia hoje a credibilidade do STF? Abalada, quase 70%. Preservada, cerca de 17%. Olha, é gravíssimo, gravíssimo. Pesquisa séria, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode aproveitar. Tem muita coisa, a pesquisa é enorme. A gente não, se der tudo, vai o jornal do Boris inteiro. Mas essa parte da pesquisa, nível de confiabilidade, confiança 95%, 1.500 entrevistas por telefone. Já uma pesquisa com margem de 2,5 pontos percentuais. Agora que eu estou vendo que ela é por telefone. Então, por telefone, tem que ir mais devagar, viu? Tem que ir mais devagar. A imagem do Supremo está abalada. Conhece o caso Master, 48% dizem que sim, talvez 30%. 22% dizem que não tomaram conhecimento. Quem associa, nós já demos. A imagem, está vendo um por um aqui, do que nós. Tá aqui, ó. Bolsonaro tentou dar um golpe? Sim, 39%. Não, 54%. Dos pesquisados acham que Bolsonaro não tentou dar um golpe. Sua chance de votar em um senador que apoia o impeachment de ministros do STF aumenta a chance de votos, 44%. Diminui a chance, cerca de 15%. Impeachment como plataforma eleitoral. 75% dos respondentes que associam o caso Master ao STF disseram que aumentaria a chance de voto ao Senado se na campanha o candidato prometer votar o impeachment de algum ministro do STF. Na eleição presidencial tem primeiro turno, Lula 33%, Flávio 18%, Jair, aí puseram Jair Bolsonaro. Bom, intenção espontânea de votos é importante, mas é menos importante para a gente te mostrar agora. Eleição presidencial, aí é segundo turno, Lula 40%, Flávio 34%, Ratinho Júnior 9%, não, é primeiro turno ainda, desculpe. Com o Ratinho Júnior. Aí pegaram todos os candidatos, né? Todo mundo que se apresentou, com Ronaldo Caiado, 40,3%, Bolsonaro 35%, Ronaldo 5,5%. Tá vendo? Um por um. E o Lula empata de novo com também, né? Segundo turno, tá aqui, ó. Lula versus Flávio. Aqui a gente vai parar. Se o segundo turno da eleição para presidente fosse hoje, e a disputa ficasse entre Flávio e Lula, segundo turno, né? Lula e Flávio, deixa eu ver. Acabou? Nossa, acabou o tempo. Eu realmente peço desculpas porque foi muito rápido. Lula 47%, agora 47% e Flávio Bolsonaro 41%. Agora, é uma pesquisa telefônica, isso é mais enquete do que pesquisa. Claro que sofre, por mais bem feita que seja, não é tão...
Bom, tinha muito mais coisa. Dizem que o Irã também, dizem, está minando o Estreito de Hormuz, a gasolina, problemas, a Rússia deixou o Brasil importar mais gasolina sem penalidades. Bom, vamos para quem tomou cafezinho. Lula, o nosso cafezinho. Quem tomou café com a gente? Ricardo Gil, Zélia Carvalho, Sérgio Klettenberg, Josefa Ivone, Saul Valadares, Rodrigo Campos, Alan Lucas, Gleiton Franco, Tarso Costa, Clementino Rimbal, Valquíria Camilo, Leandro Bedin, José Geraldo, do Vale do Jequitinhonha, Zaqueu Silva, de Maringá, Isabela Oliveira, de Jaboatão dos Guararapes, e Vanderlei Mazo, de Junqueirópolis, São Paulo. Pessoal, não deu, né? É muita notícia hoje, muita notícia, muita informação. A gente deu e comentou tudo o que pudemos. Muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.